noite a todos, bem-vindo, bem-vinda. Mais essa nossa roda de conversa aqui, como sempre digo, na presença de Jesus, ao redor da palavra de Deus, do Evangelho de Deus, né? E sempre sobre a ministração do Espírito Santo de Deus e com o coração cheio de expectativa, né, irmãos? Para um encontro e uma experiência profunda e verdadeira com o nosso Deus e nosso Pai. Amém? Queria orar com você nesse momento. Você pode me acompanhar em oração? Deus nosso Pai, te damos graças pela tua boa mão estendida sobre nós, Senhor, e te damos graças, Jesus, pela tua presença conosco e pelo teu cuidado com cada um de nós. Obrigado, Deus. Obrigado por estar conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Lembrando você aí, nunca deixar de orar, sempre colocar em suas orações, não só a sua família, a sua vida, mas os irmãos que estão enfermos, né? Recebi notícia ontem da Luciana, filha da irmã Maria Leda, que já vai fazer o exame, está marcado já, e muito provavelmente ela não vai operar por conta da idade, então acreditamos que em breve ela estará em casa novamente. Então continue orando pela vida dela, pelos outros irmãos que você já sabe que estão em condições aí de saúde, com problema de saúde, é o caso do irmão Samuel, irmã bem-vinda, e outros mais que você lembre aí nas suas orações, tá? Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, sua família, e continuamos perseverando em oração, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, amém? Bom, nosso texto bíblico de hoje para a nossa meditação é João capítulo 9, e o tema de hoje é o cego. Então estamos aí no capítulo 9 de João, né? Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, que diz que Jesus ia passando, né? Ele viu um cego. É interessante essa frase, né? Jesus viu um cego. Jesus não era cego, ele via, ele enxergava. Ele estava tão atento ao que estava acontecendo em volta dele, então Jesus viu um cego, diz o texto, um cego de nascença. E a cura de um cego de nascença, irmãos, era considerado sim, mais de um dos milagres messiânicos, né? Que só o enviado de Deus, ungido de Deus, o Messias, podia fazer. Você se lembra que na semana passada o tema que eu trouxe foi leproso. E nós conversamos sobre os milagres messiânicos ou os sinais messiânicos, né? Isso é, aqueles milagres que só o Messias poderia fazer: curar um leproso, expulsar um demônio mudo e curar um cego de nascença. E por que curar um cego de nascença? Porque eles acreditavam em Israel que uma pessoa só nasceria cega se tivesse sido amaldiçoada por Deus. Por que que um homem nasceu cego? Né? Porque foi amaldiçoado por Deus. Era o entendimento deles, era o que eles pensavam. Por isso que os discípulos perguntaram para Jesus a respeito desse cego de nascença. Está aí no verso 2, né? Quem pecou, Senhor? Foi ele ou foi os pais deles? Os pais dele? Porque tem pecado aí, eles estavam meio que dizendo isso para Jesus, né? Se ele não pecou, foi os pais, porque ele está amaldiçoado, né? Se o sujeito nasceu cego, é porque Deus o amaldiçoou. Então esse era o entendimento. Era um castigo, como se fosse um castigo divino. Nasceu cego, então ele está sendo castigado por Deus. Por isso é que a cura de um cego de nascença é um milagre que só o Messias pode fazer, o milagre messiânico. Porque curar um cego de nascença é suspender uma maldição divina, é cancelar a maldição divina, é revogar uma maldição divina. Era dizer, olha, a maldição cancelada, ponto. Né? Agora, quem pode cancelar uma maldição divina? Quem pode interromper a maldição de Deus? Somente o Messias poderia fazer isso. E por isso é que eles acreditavam, então, que a cura de um cego de nascença seria um milagre messiânico. Então Jesus, como é que ele cura esse cego? Ele pega a terra, né? Ele vai ao chão, pega a terra, mistura ali, né, com a sua saliva, passa nos olhos daquele cego e manda que o cego vá até o tanque de Siloé, ou a fonte de Siloé, né? A fonte de Siloé, ou o tanque de Siloé, era a única nascente de Jerusalém, era a fonte chamada a fonte do enviado, um nome muito sugestivo, né? O Messias é o enviado de Deus, a fonte do enviado, então. Então Jesus manda aquele cego de nascença que ele vá àquela fonte de Siloé. Aqueles dias em que Jesus cura aquele cego, irmãos, estava acontecendo em Jerusalém a festa dos tabernáculos. E essa festa dos tabernáculos, ela
tinha assim um ritualístico ou um ritual muito interessante, né? Porque os sacerdotes da época buscavam água na fonte de Siloé para lavar as escadarias do templo. Então, o que está acontecendo ali é que, muito provavelmente naquele momento, é que ao redor da fonte de Siloé, onde Jesus mandou aquele cego lavar o rosto, tem um monte de sacerdote lá pegando água para lavar a escadaria do templo. Os sacerdotes estão ali e Jesus então envia aquele cego de nascença para o meio dos sacerdotes, percebe? Da mesma forma que Jesus enviou os leprosos para os sacerdotes, mandou que eles se apresentassem aos sacerdotes no templo. Agora Jesus envia o cego de nascença ao sacerdote. Jesus está dizendo, olha aí, ó, eu curei um cego de nascença, sacerdotes. O Messias chegou então, ó, presta atenção, eu sou o Messias. O que é que os senhores têm a dizer sobre isso? Um sinal messiânico está sendo realizado bem diante dos seus olhos. Então, qual é o veredito dos senhores com relação a isso? Quando aquele cego de nascença chega no meio do sacerdote, começa ali um alvoroço, né? Um alvoroço assim tremendo, porque era obrigação dos sacerdotes, dos doutores da lei, do Sinédrio, que era o tribunal religioso judaico, né? Investigar aquele fenômeno. Se você pegar aí no Evangelho de João, versículo 32 desse capítulo 9, que é a referência para nós, tá dito aí que ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos em Israel. Aquele milagre, aquele sinal de Jesus era inédito, era uma coisa que nunca havia acontecido na história de Israel. Então eles tinham que investigar. Ele era cego de nascença mesmo? Ele foi mesmo curado? Eles tinham que investigar isso. Quem curou? Né? Era a grande pergunta. Quem curou esse cara aí? Por isso é que eles começam a perguntar. Ele era cego de nascença? Aí perguntaram para os vizinhos. Ele era mesmo ou era alguém parecido com ele? Será que era ele mesmo ou era outra pessoa? Aí eles constatam, confirmam e o próprio cego diz para eles, né? Não tem outro, sou eu mesmo. Eu era cego desde que nasci e então eu agora estou curado. E os fariseus, os doutores da lei, eles vão perguntar para o cego como foi que isso aconteceu. E o cego diz assim, eu não sei. Ele passou lama nos meus olhos, me mandou no tanque de Siloé, eu lavei meus olhos e agora eu vejo. E aí então os fariseus eles começam a perguntar ao ex-cego, né? O que você acha disso, o ex-cego? O que você acha desse homem aí que te curou? Quem é ele, o ex-cego? E o cego ele diz, olha, vocês é que tem que dizer quem é ele, eu acho que ele é um profeta. Né? Mas no fundo, aqueles homens, eles estão sabendo que a grande celeuma ali naquela situação, a grande discussão ali naquela situação, deixa de ser esse homem que era cego, se ele foi curado, né? Se ele era cego de nascença ou não, ou seja, deixa de ser ele, mas a grande questão passa a ser o protagonista dessa cura, Jesus. Se Jesus realmente curou o cego de nascença, então ali está um sinal muito evidente de que o Messias está presente, de que Jesus é o Messias. Bom, aqueles homens, eles não acreditam que ele era cego, né? Que era cego de nascença. Na verdade, eles se recusam a acreditar num milagre tão evidente. Então, o que eles fazem? Eles chamam o pai do rapaz, né? E começam a interrogar o pai do ex-cego. E aí, eles começam a dizer o seguinte: bom, seu filho era cego mesmo, meu senhor? Como é que isso aconteceu? Quem foi que curou ele? E os pais ali, o pai do ex-cego, né? Que fora cego, eles ficam assim com medo de dizer, né? Eles ficam com medo de dar a resposta deles, né? Porque diz o capítulo 9 aqui de João que os pais do ex-cego tiveram medo de ser expulsos da sinagoga, do templo. Então eles respondem com evasivas, né? Meio que sai pela tangente. E aí eles desconversam, né? Eles dizem, olha, o nosso filho já tem idade, ele é grande, pergunta para ele. Do tipo, né? Não nos comprometa com isso aí, não queremos saber disso não. Então eles voltam, os sacerdotes, os doutores da lei, os fariseus, eles voltam para falar com o rei cego e vão perguntar para ele novamente, mais uma vez, como aconteceu e o que ele acha do que aconteceu, quem é Jesus e tudo mais, e como foi que ele, Jesus, abriu os olhos dele, né? E aí no versículo 27 desse capítulo 9 de João, o homem responde assim, ó, o ex-cego, o que fora cego, capítulo 9, verso 27. Eu já lhes disse, vocês não me deram ouvidos, por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? O que ele fala é o seguinte, por que vocês estão interessados nesse cara que me curou? No fundo, vocês sabem quem ele é. Então vocês também têm que segui-lo. É isso que vocês querem? É isso que ele está falando para os sacerdotes, para os doutores da lei lá, para os fariseus, o pessoal do Sinédrio, né? Ou vocês estão se recusando a seguir Jesus, o Messias, vocês estão com medo de se tornarem seguidores dele também, do mesmo jeito que a multidão está seguindo ele?
né? Por que vocês ainda estão falando comigo e não vão lá falar com ele? É isso que ele está fazendo aqui com o sacerdote. E os camaradas sacerdotes, eles ficaram loucos da vida. Eles dizem assim, olha, o discípulo dele é você. Moisés nós conhecemos, agora esse cara a gente não sabe nem de onde vem. Não sabemos nem quem ele é. E aí o cego diz assim para eles, que coisa, né? Vocês não sabem quem ele é, de onde ele veio, mas ele me curou e eu era cego e agora vejo. E como é que você explica esse fenômeno aí? Então eles voltam ele responde para o sacerdote e pergunta, com uma pergunta, como Jesus costumava fazer, né? Jesus respondia com outra pergunta. E ele aqui faz isso com o sacerdote. Porque se ele não fosse, aí ele diz assim, porque se ele não fosse um homem abençoado por Deus e usado por Deus, ele não teria feito o que ele fez comigo. Porque nunca na história de Israel aconteceu isso, de um cego de nascença como eu ser curado. Então vocês estão com um grande problema na mão aí, ó. Se viram. Vocês têm que dar um veredito a respeito de Jesus. E eles então, os sacerdotes ficam tão revoltados com essa palavra do cego e diz o seguinte, ó, quem é você para vir pagar lição pra gente aqui, cara? Você não é ninguém, você é um amaldiçoado de Deus, você vem querer nos ensinar, né? E eles então amaldiçoam de novo o cego, expulsam o cego e tudo mais. Mas nesse momento, o que acontece? É que Jesus se aproxima novamente daquele homem que fora cego e diz a ele, você conhece o Filho do Homem? E o cego diz assim, quem é ele? E Jesus responde para ele, sou eu. É como se Jesus dissesse assim, você sabe quem foi o cara que te curou? Você sabe quem esteve diante de você? E o cego diz, não, não sei, eu era cego. E aí Jesus fala, pois então, sou eu e estou aqui diante de você. Eu estou me mostrando para você. E naquele momento, o texto diz que esse homem que fora cego cai aos pés de Jesus num ato de adoração. Um judeu, irmãos, jamais se ajoelharia diante de alguém que se não tivesse uma profunda consciência de estar diante do Messias e diante da própria pessoa de Deus. Então esse ato de adoração desse homem é extraordinário. E Jesus então passa a falar a respeito dos fariseus, dos doutores da lei, dos sacerdotes, que não tiveram a coragem de reagir da mesma forma que esse cego reagiu. Isto é, aquele cego de nascença experimenta a cura. E diante daquele que o curou, Jesus, ele cai de joelhos em adoração. Os sacerdotes, doutores da lei, as autoridades religiosas judaicas daquela época têm um milagre incontestável, testemunhado repetidas vezes e por várias testemunhas diferentes, mas eles se recusam a cair de joelhos diante de Jesus e adorá-lo. Então, e Jesus então diz a respeito daqueles homens. Ele fala assim, se vocês fossem cegos, vocês teriam desculpas. Mas vocês dizem que veem. Então vocês não têm como se desculpar e como ser absolvidos diante de Deus. Porque vocês dizem que veem, mas não querem enxergar. O que me leva a pensar que a gente precisa corrigir esse ditado da nossa cultura que diz que o pior cego é aquele que não vê ou que não quer ver, né? Acho que aqui se apresenta uma outra possibilidade da gente pensar sobre isso, que o pior cego é aquele que pensa que vê, não é aquele que não quer ver, porque não querer ver é estar em estado de negação, né? O que Jesus está dizendo não é que vocês não veem, vocês pensam que veem, vocês afirmam que veem, vocês são cheios de certeza. E isso faz de vocês indesculpáveis diante de Deus. O pior cego não é aquele que não quer ver, o pior cego é aquele que pensa que vê. É isso que Jesus está falando para eles. E esse encontro com Jesus é um encontro revelador para nós. Essa experiência desse cego de nascença mostra que Jesus não apenas ele cura os nossos olhos em termos físicos, né? Ele faz a gente enxergar uma cura física para esse homem que era de fato cego, mas existe uma outra cegueira aqui, é uma cegueira da alma, é uma cegueira do espírito. É o que a gente brinca aqui, o sujeito vê, mas não enxerga. Tem gente que vê, mas não enxerga. Ver é diferente de enxergar, irmãos. Assim como ouvir é diferente de escutar. A gente ouve, mas não escuta. É uma experiência física. Escutar, ouvir, na verdade, é uma experiência física. Escutar é uma experiência da alma. Ver é uma experiência física. Enxergar é uma experiência da alma. É diferente. Então Jesus, ele quer não apenas dar a saúde dos nossos olhos físicos, que é enxergar, ver. Ele quer abrir os nossos olhos espirituais para a gente enxergar, né, a realidade espiritual e especialmente enxergar o amor, a misericórdia e a bondade de Deus. E esse Deus que vem ao encontro dos amaldiçoados, né, ou dos que são considerados amaldiçoados, para justamente nessas pessoas manifestar a sua glória, manifestar o seu amor e a sua bondade. Para justamente naqueles que são considerados amaldiçoados,
Deus revelar o seu caráter amoroso. Deus abençoa aqueles que são considerados amaldiçoados e oportuniza que a gente possa não apenas olhar para Deus de maneira diferente, mas enxergá-lo de maneira diferente. Não só olhar, ver, mas enxergá-lo na amplitude da nossa alma. O Deus que não é o Deus da maldição e do castigo, né? Deus que é o Deus da redenção, na verdade. Deus que não está contra nós. Deus que está a nosso favor. Esse encontro com Jesus que tira o medo de Deus da gente, né? Por isso que a Bíblia Sagrada diz, e aliás é João mesmo que diz isso, que no amor não há medo. Percebe que quem tem medo de Deus, irmãos, não experimentou o amor de Deus. E justamente há muitas pessoas que carregam o estigma da maldição, né? E se julgam tão não merecedoras do fator divino e atravessam sua vida, a vida toda, a sua caminhada com medo de Deus, né? Então eu queria, para concluir a minha palavra dessa noite, nesse nosso culto de oração, eu queria perguntar para você o seguinte, com base nessa conversa aqui que nós tivemos, o seguinte. Primeira pergunta, você acredita em maldição? Aquele pessoal lá acreditava que os cegos de nascença eram amaldiçoados. Então você acredita em maldição? Você acredita que Deus amaldiçoa pessoas? Você acredita em maldição divina? Você acredita em maldição hereditária, né? Maldição hereditária de histórias que a gente sabe, que eu ouvo falar, né? Que acompanham gerações, né? Passa de geração para geração, família vai passando de geração em geração. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, eu te pergunto, como é que uma pessoa pode se ver livre da maldição que carrega? Como é que uma pessoa pode se libertar da maldição? Se você acredita que uma pessoa pode ser realmente amaldiçoada, como é que ela pode ser liberta da maldição dela? O que você pensa sobre isso? Agora, se você não acredita em maldição, por que você não acredita? Quais são as suas razões para não acreditar? Justifique por que você não acredita. Você acredita em maldição ou não acredita em maldição? Depois que você responder isso para você mesmo, leia Gálatas 3, 14 e 15 e Colossenses 2, 13 a 15. Lê esses dois textos bíblicos aí. Gálatas, capítulo 3, 14, versos 14 e 15, e Colossenses, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 15. Lê esses textos bíblicos e reflita mais uma vez sobre a sua resposta sobre maldição. E o que a Bíblia fala sobre isso e qual é o papel de Jesus Cristo a respeito da maldição. Bom, a segunda pergunta para você é a seguinte. Você, por um acaso, carrega alguma culpa de um pecado do seu passado? E você acredita que as coisas que acontecem na sua vida, no tempo de hoje, no tempo presente, estão relacionadas com alguma coisa lá do seu passado? Isso que está acontecendo com você agora é por causa daquilo que aconteceu? Tem alguma culpa, tem alguma coisa mal resolvida aí dentro da sua alma, do seu coração? Tem alguma coisa lá do seu passado que assombra você e que você acha que a qualquer momento Deus vai te castigar, vai te cobrar, ou o diabo vai aparecer na sua porta, bater aí com a nota promissória para tirar satisfações? Tem alguma coisa do seu passado que assombra você? Faz você ter medo do que está acontecendo hoje ou do que pode acontecer hoje com você? Então, depois que você responder essa pergunta também, você lê na sua Bíblia a primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 7 a 9. 1 João, capítulo 1, versículos de 7 a 9. E aí você pensa sobre esse eventual pecado do seu passado, essa culpa que você carrega ou esse medo que você carrega de Deus. Tá? E para finalizar, a terceira consideração que eu queria fazer com você é a seguinte. Levando aí em consideração que os milagres messiânicos são sinais que apontam para o fato de que Jesus é o Messias, é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, o que significa isso para você? O que significa para você essa afirmação de que Jesus é o Messias, é o Cristo, é o Filho de Deus vivo? O que esse Jesus significa na sua vida? Qual é a sua relação com ele, com a pessoa de Jesus? Como é que é a sua relação com ele? Bom, eu oro a Deus para que você encontre todas as respostas e que o seu coração seja, mas muito, seja repleto pelo calor do Espírito Santo e que Deus abençoe você na sua jornada, abençoe sua casa, sua família. E lembre-se, Jesus está aí na sua casa. O Evangelho é vivo, a palavra de Deus é viva, o Espírito Santo está ministrando sobre nós. Amém, irmãos? Então que seja uma noite para lá de abençoada para você, que as suas experiências com Deus sejam plenas. E até domingo na igreja, a partir das 9, iniciando com a nossa
Escola Bíblica Dominical, na presença de Jesus, ao redor do seu evangelho, da sua palavra e sobre a ministração do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe e te guarde sempre, meu irmão, minha irmã.